Feliz sábado, maravilhoso para você. No dia do Senhor, né? O Senhor Jesus disse ao Senhor, como quem disse, existe alguma coisa nos céus e na terra, em toda a criação de Deus, que eu não sou o Senhor, Criador de todas as coisas? Irmãos, eu queria que você atentasse no seguinte, buscasse esse verso bíblico em Provérbios e guardasse no seu coração. Veja bem, tem um verso que diz assim em Provérbios: sem profecia, simples assim, curtinho assim, sem profecia o povo se corrompe. Por que será? Porque a profecia ela é persuasiva. A profecia ela aumenta a nossa esperança na volta do Senhor Jesus, conhecendo os tempos, os acontecimentos, quão breve está a volta do Senhor Jesus e mais fervorosa é a nossa esperança, porque temos noção do pouquíssimo tempo que assim falta. Então, são duas coisas na palavra de Deus. O mais importante na palavra de Deus são as advertências que Deus faz para nossas vidas. Como, por exemplo, não usar nada que seja voltado ao erotismo, que o erotismo ele é totalmente, com veemência, condenado por Deus. O que seria erotismo? Erotismo são, por exemplo, trajes transparentes. A pessoa está ali com uma saia comprida e, às vezes, só uma beiradinha assim, ó, no pé. Só uma beiradinha aí de 5, 8 centímetros de transparência nos pés. E aí no pé ela tá com uma sandália. Sandália assim que dê para visualizar bastante o pé. E é erotismo. Isso é procedente do paganismo. É uma roupa erótica. Nossa, professor, mas né, não é nossa, professor, nem nossa, irmão Geraldo, que coisa. Não, não sou eu que eu não estou dizendo nada, irmão. Eu não sou ninguém para dizer nada. Aliás, eu não sei nem a respeito da metade da minha sombra. Quem diz assim é a palavra do Senhor nosso Deus. É a Sagrada Escritura. Entende? Ah, a pessoa foi consagrado diácono, a pessoa foi consagrado ancião. Consagrado quer dizer separado somente e somente só para Deus. Assim como Deus vive somente para nós, para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar. Essa batalha tremenda do Pai, Filho e Espírito Santo para nos salvar. Tá? Enfim, vamos lá então, né? Tá certo? Adornos e adereços, pulseiras, brincos, batom, uma maquiagem. A maquiagem é excelente para envelhecer rapidamente a pele. Só não envelhece a pele mais rápido do que cigarro, ou alcoolismo, ou drogas. Mas é um dos melhores chás para envelhecimento de pele. Aí a pessoa fica enrugada que nem uma uva passa, não sabe o que aconteceu. Que tem boa alimentação, não tem vício, né? E se enrugou que nem uma uva passa. A maquiagem, que não deixa os poros respirar, né? Esse é um venenaço. E sem contar aquele cheiro horrível, né? Aquele cheiro artificial, aquele cheiro terrível, né? Um cheiro que realmente é muito desagradável, né? Pelo menos pra mim. Tem gente que gosta, acha que é um perfuminho, um cheirinho gostoso, suave. Gosto tem gosto pra tudo, irmãos. Tem gosto pra tudo. Eu prefiro sentir o gosto do ar que eu respiro mesmo. Esse aí eu sei que é bom, que é oxigênio, né? É meio assim, né? Que o ar não tá mais tão puro assim também, né? Mas pelo menos é algo que existe na natureza, não é algo artificial, nem algo criado pelo ser humano, não é? Então são essas coisas, irmãos, que
vamos ter que chegar em um nível da Bíblia, num nível da palavra de Deus, e nós vamos ter que começar a tomar sérias decisões. Por quê? Porque a pessoa já conhece a palavra de Deus, já subiu um bom estágio, né? Nós fizemos estudos lá atrás, do, do estudo 1 até o 29, comentou sobre essas coisas, né? E assim por diante, né? E você viu na Bíblia também que existe um duelo entre a carne e o espírito. Quanto mais você alimenta o espírito, menos carne e pecado existe em você. Para toda ação tem uma reação. Lógico, desde que você viva com fé, devoção, amor, paixão, adoração por Deus. Por Deus que te salvou do cativeiro do pecado, te libertou do cativeiro do pecado, te resgatou, te remiu. E te salvou da segunda morte, da morte da condenação eterna. Assimilou toda esta morte nele, de todas as pessoas do mundo. Imagina o sofrimento. E, consequentemente, Deus ama o pecador, porém detesta o pecado. Aí o Senhor Jesus, indo para o Getsemane, já não sentia mais a presença do Espírito Santo, da qual tinha ganho a unção máxima. Não é? Que está lá em João 3,34, o enviado de Deus não recebe o Espírito por medida, como ele disse. Galgou, né? Galgou e conseguiu a unção máxima do Espírito Santo. E nós procuramos o que nesta terra? O que? O que está te atrapalhando a se entregar mais intensamente a Deus? Um jogo de futebol? Ou o jogo do futebol você já consegue não mais assistir? Mas daí você tem que ver as gols da rodada do Fantástico, não sei que hora aí, 10 horas da noite, não sei que hora que passa esse trem aí. Aí você tem que ver os gols do Fantástico. Aí se for na hora dos gols do Fantástico, não dá para você dar o estudo bíblico via WhatsApp pro vizinho. Irmãos, Deus fez mais do que tudo para nos salvar. Agora a salvação é comigo e com você. São as nossas decisões que entrarão para a eternidade de nossas vidas ou não. Sentiu o drama? Medita sobre isso. Porque o estudo de hoje vai começar a te conduzir para uma outra esfera. Uma esfera celestial, somente pisando com os pés inflamados na terra em pecado. Está preparado para isso? Eu quero estar. É o que eu vou tentar sempre na minha vida, junto com você aqui agora. Vamos à nossa oração então. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos em família, unidos em teu santo nome como teus filhos. Por isso, acordamos para fazer aí a nossa comunhão com Deus, as nossas orações, a nossa comunhão com a palavra de Deus, a lição da escola sabatina que emana do teu trono de graça e poder, cheia de amor, para galgar os nossos corações, mente e alma, em união completa com o Senhor, constante, permanente, cada vez mais intensa, para que a nossa felicidade, a nossa alegria e a nossa paz venha a jorrar como uma fonte de eternidade, transbordando em nosso ser e levando este sentimento maravilhoso e indescritível para outras pessoas, para que elas possam te buscar também ardentemente, com sede do manancial da vida, que é a palavra de Deus, algo maravilhoso, fantástico, e que palavra nenhuma consegue expressar. Venha, fique conosco aqui agora, Senhor Deus, nos abençoe, envolva no teu manto sagrado todos nós, a todas as pessoas que estão aqui conosco, suas famílias representadas, repelindo todo o mal do nosso viver, tudo que não está em harmonia contigo, para que sejamos imagem e semelhança do Senhor. E agora possamos, unidos em teu corpo,
onde tu és o cabeça, a aprimorar e aperfeiçoar os dons do Espírito em nós e também a galgarmos mais dons do Senhor. Dons no campo missionário, na pregação da palavra de Deus, nos relacionamentos, nas amizades com os nossos colegas de escola, nossos colegas de trabalho, orando por todas essas famílias, vivendo com o Senhor e para o Senhor. Toma-nos em teus braços de amor, e que agora não seja esse trapo de imundícia quem fala, um mero pecador, como qualquer outro pecador. Mas que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, a luz maravilhosa que vai muito além do infinito, transbordando em toda a criação, venha transbordar em nossos seres pequeninos e pecadores. Porque a Bíblia fala, nele nos movemos. E é isso que queremos fazer aqui. Em Adonai Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus o Messias, queremos nos mover na tua graça, na tua luz, na tua palavra, vivendo a palavra de Deus a cada minuto, a cada segundo, a cada microsegundo de nossas vidas, atrelados contigo, até a tua breve volta. Tudo isso te pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados, no doce, santo e eterno nome do Senhor Jesus, o nosso Mestre amado, hoje e sempre. Amém. É isso aí. Vamos lá então, irmãos. Você sabe que lá em João 15, por gentileza, abre a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, a palavra eterna da felicidade, da alegria, para viver sempre radiante e avante e fazer triunfar o Evangelho eterno a todas as pessoas que conhecemos. Lá em João 15 diz o seguinte, vamos lá, vamos ler um pouquinho de João 15 aqui. Já li com você essa mensagem, hein? Hoje é outra mensagem completamente diferente, mas ela entra também. Ela é muito versátil. Entendeu? Ela serve para uma quantidade de assuntos quase que ilimitada, e eu diria ilimitada. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. O conhecimento mesmo da palavra de Deus vai vir na eternidade, no reino prometido. Então diz aí, a videira e os ramos. Jesus, a árvore da vida. E os ramos? Você, gentil. Eu, gentil. Embora seja descendente de pai e mãe judeus, né? Os oliveiras da tribo de Levi, do meu pai. E os machados da minha mãe, da tribo de Judá. Porém, houve muita mistura aí nesse meio caminho aí. Com certeza eu sou descendente também de gentil, não é? E vamos lá então. Eu sou a videira verdadeira, Jesus a árvore da vida, e meu pai é o agricultor. Ou seja, o pai é aquele que dá a concessão, a permissão, que concedeu a permissão de Jesus morrer por nós. Foi ou não foi? Lembra disso ou não? Eu já esqueceu também. Vamos lá então, vai. João 3,16, você sabe de cabeça aí, não sabe? Sabe ou não sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha lá, concedeu, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia ao nome do Senhor nosso Deus, hoje e eternamente, amém. Né? Deus nos amou, Pai, Filho e Espírito Santo, de tal maneira que o Pai concordou com o que Jesus falou. Jesus se ofereceu por nós antes da fundação do mundo, não tinha nada ainda criado. E o Pai concordou. Eu também, eu amo o que eu vou realizar, a criação. Ela nem existe, eu ainda vou realizar e já estou amando muito antes dela existir. Ou seja, em toda a existência de Deus, que Deus é o eterno, Ele nos amou. E Efésios capítulo 1, verso 5. Nós fomos
pré-determinado, ou seja, muito antes de nascer, nós fomos determinados à salvação em Cristo Jesus, pelo beneplácito da sua vontade. Olha que maravilha, beneplácito é a sua boa vontade, né? A vontade sublime de Deus. Joia, vamos dar continuidade aqui. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que se produza mais fruto ainda. Ou seja, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Geralmente, esse corte pode ser com o findar da vida. Recusei todas as oportunidades de conhecer o Senhor Jesus, de sair da vida banhada em pecado. Ser pecador é uma coisa, cometer um deslize ou outro e ficar contrito, triste por causa do pecado que cometeu é uma coisa. Agora, uma vida em abundância de pecado e se alegrar nisso aí é outra coisa, irmãos. Aí não é liberdade, é o que o povo fala de libertinagem, com razão, né? Aliás, livre-arbítrio, liberdade, só existe quando estamos em Deus, quando o tememos com todas as forças de nossas vidas. Não é? E todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda o ramo para que produza mais fruto ainda. Verso 3 é tremendo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você quer dizer o quê? Que se eu ler a Bíblia de capa a capa, não entender uma vírgula, eu fui limpo? Sim. Porque você não leu uma palavra. Você não leu um amontoado de letras que formam uma palavra, formam uma frase, um contexto. Você não leu nada disso. Antes, você leu algo espiritual. Por isso que transforma, restaura e nova criatura é em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo. E João 6,63, o Senhor Jesus explica com maior propriedade. Por que ele é limpo? Olha o que diz João 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A carne é só o corpo físico, onde você ingere os alimentos, aproveita os nutrientes. Mas o Espírito é que decide tudo. Por exemplo, o Espírito faz o seu corpo funcionar melhor, você estando alto astral, com bastante comunhão com Deus, você trata todas as pessoas bem, e até seus inimigos são seus amigos. Porque você ora por eles, os trata bem, né? Às vezes vai até na casa deles, trouxe um melão maravilhoso aqui para vocês, porque, tá até amarelo escuro, né? Quando ele tá amarelo escuro assim, é que ele tá muito bom, tá excelente, bem doce, bem rico em nutrientes. É um presente para vocês aqui, ó. E faz 2 dias que o cara te chamou de tudo quanto é nome. Sem nada, sem você dizer um A, você pegou e... Não é? E quando ele acabou de falar tudo aquele montoeira de loucura, você falou, você está certo, irmão. Eu vou procurar saber e orar que eu devo ter feito uma coisa errada e tudo, que é normal, né? E acabei te ofendendo muito. Eu vou orar a Deus e procurar saber o que é para poder pedir perdão pro Senhor. Aí você espera a poeira baixar. Você sabe que não fez nada. Mas, porém, existe essa possibilidade de você ter cometido um deslize, né? Para com uma pessoa, alguma coisa que você fez no local e a pessoa não gostou. Aí você chega depois nele, irmão, eu orei por pouco mais de 15 dias e tudo e não consegui lembrar de nada. O Espírito Santo não me fez lembrar de nada aqui, né? Bom, mas mesmo assim, eu vim aqui te pedir desculpa. Eu devo ter feito alguma coisa aqui na igreja ou alguma coisa aqui no trabalho, ou falei algo pro senhor, né? Queria muito que o senhor me desculpasse porque a sua amizade é muito preciosa para mim. Eu gosto muito do senhor. Em lágrimas a pessoa disse assim: você nunca fez absolutamente nada. Desde o primeiro dia que eu aqui entrei, você só tem feito me ajudar, me tratar bem.
e me servir em todas as coisas. É eu que tenho que pedir perdão a você, e para piorar a situação, não é pedir perdão somente a você, é buscar o perdão também com a minha esposa, com os meus filhos, os meus vizinhos e com algumas pessoas que eu frequento, estando na presença delas no trabalho e principalmente na igreja, como foi com o teu caso. Nos abraçamos, choramos juntos e somos grandes amigos hoje. Por quê? Fizemos o que está na palavra de Deus. Não importa que você não é o culpado. Importa que você pedindo desculpa sem ter culpa, você vai deixar esse coração dessa pessoa muito assim, sem saber o que dizer. E é aí que o Espírito Santo entra para trabalhar intensamente e restaurar essa amizade. E restaurando essa amizade com você, comigo, ele vai ser trabalhado intensamente pelo Espírito Santo a melhorar seu relacionamento por toda a trajetória de sua vida. Esse é um milagre operado por Deus e que aconteceu com essa pessoa, não é? Que eu fui, né, não me lembrava de nada e fui pedir perdão a ela do mesmo jeito, para poder conseguir conquistar essa amizade, tá certo? Voltemos ao texto então. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você quer dizer que se eu ler a Bíblia de capa a capa, eu, eu fui limpo? Sei, foi limpo no Espírito. O Senhor Jesus explica por quê. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Não quer dizer que você vai pegar seu corpo e arrancar sua cabeça. Não é isso. Ele está distinguindo que o corpo físico tem funções orgânicas para o bem-estar da sua vida. Mas se você priorizar o espírito, esse corpo vai melhorar muito ainda as suas funções orgânicas. Por quê? Provérbios explica isso. A tristeza faz secar os ossos. A pessoa está sempre amargurada, né? Não pode nem ver sua sombra. E já tenta chutar a sombra também. De si mesmo. Irmãos, pelo amor dos céus da terra, que organismo que vai aguentar uma vida assim? Sempre com rancor, sempre buscando alguma coisinha para olhar e ficar nervoso. Viu passar um mosquito, tenta dar um tapa e tal, faz aquela guerra com o mosquito. Alguém precisa avisar o cidadão que o mosquito não vai engolir ele, para que ele fique um pouco mais calmo. 1 Pedro 5,7: colocai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Irmão, não tem com que esquentar a cabeça, estresse, ansiedade, isso é um monte de lixo, que é falta de amar a Deus, adorar a Deus e ao próximo. Cura toda essa monte de peste aí. Eu fui lá no Francisca Júlia, nem sei o que eu fui fazer lá, se eu fui visitar uma pessoa, se eu fui entregar doação de roupa, não lembro. O real é que eu estava ali. De repente, surge um jovem, muito próximo de fazer seus 17 anos, louco de vontade de se internar no Francisca Júlia. Motivo: eu não vejo a hora de me internar aqui no Francisca Júlia. O rapaz que estava ouvindo lá, a recepcionista era uma mulher ouvindo ela. Mas por quê? Tão jovem? Ainda vai completar 17 anos? É, mas eu quero urgentemente a internação, se possível ainda hoje e agora. Porque eu estou muito ansioso. Pelo amor dos céus da terra. Porca pipa. Aí eu não me aguentei. Jovem, vá tranquilo para a sua casa. De nada te falta. A mãe dele olhou assim com uma cara de, né, como quem diz,
Sabe aquela cara? Moço, o senhor deve ter enganado, aqui não existe nada da sua conta. Aí eu falei para ele, 1 Pedro 5,7, colocai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Se você fizer um propósito verdadeiro de coração para com Deus, de nunca mais passar um dia da sua vida sem ler um verso da Bíblia, e a Bíblia ensina a ler a Bíblia, oração, leitura meditativa e encerrar em oração, todo esse mal vai ser dissipado de você e você não precisa ficar aqui, longe de sua família. Vá para sua casa em paz. E dê uma chance para Deus. Porque nunca houve um noticiário, nem na TV, nem em jornal, nem em lugar algum, de Deus ter feito o mal para uma só pessoa sequer. Até Lúcifer, que se rebelou contra ele, ele poupou a vida de Lúcifer. Fique em paz. Só uma coisa te falta, assim como era com o jovem rico. Todos os dias da sua vida, deixe Deus viver com você no seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. A porta é o teu coração. Se abrir, entrarei em tua casa. A casa é o teu corpo, o templo do Espírito Santo. Cearei contigo e você comigo. Cear na palavra de Deus. Arrancar as debilidades e qualidades maléficas do nosso coração. Restaurando, lapidando o caráter. Para que quando o Senhor Jesus voltar, estejamos todos juntos, preparados a ir para a eternidade no reino prometido de Deus. Desculpa me intrometer na conversa de vocês e que Deus abençoe e nos dê um dia maravilhoso na sua presença. Amém. Eu vou dar um pulinho ali no bebedouro e beber um pouco de água. Faz bem para a memória. Tchau. E que Deus seja o primeiro na nossa vida. Jamais o último, e nem aquele que ficou esquecido, mesmo nos presenteando por muitos anos em nossos aniversários. Amém. Isso aí. Fui lá tomar minha água, arejar as cabeças, passar um pouco de água na minha cabeleira, porque você no meu lugar dorme com uma história dessa. A completar 17 anos, eu preciso urgentemente de uma internação. Ah, é? O que você tem? Estou com muita ansiedade. Rapaz, para com isso. Vai ter ansiedade de comer um prato com feijão e arroz integral. Entendeu? Vai ter... E nem deve ter ansiedade para comer um prato de comida, né? Que mundo é esse, meu santo céu? Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sim, fruto, vida, é só se você estiver na videira. Se você saiu da videira é porque você desceu o pó da terra no Senhor. Aí não é morte nem falecimento, é um sono. É um breve sono, porque você vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora, caso contrário, aí já é outra história que não é nem bom mencionar, né? Aí morreu mesmo, né? Verso 5. Eu sou a videira, eu sou a árvore da vida e vim para vocês, para dar vida em abundância a vocês. Onde superabundou o pecado, aliás, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Né? Tá lá em Romanos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sim, sem a árvore da vida, nem abrir o olho esta manhã não tem como. Cessou as forças. A dádiva da vida, de chegar até nós, morreu. Não é verdade? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora.
A semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o quê? E o queimam. É o que vai acontecer àqueles que não levaram vida em Cristo Jesus, não é? A ressurreição para a segunda morte, a morte da condenação eterna. Segunda ressurreição, né? Nós temos que fazer parte da primeira ressurreição. Lembra lá? Se você esqueceu essas coisas básicas, pode parar. Esquece o estudo de hoje, já pode desligar seu celular aí, volta lá, faz uma recapitulação do 1 até o 29. Pelo menos os estudos bíblicos principais, que é o milênio, não é? O dom de línguas falso e verdadeiro, a nova terra, entendeu? Veja lá, você vai ver quais são os principais para você, porque nós vamos, aquilo que eu falei, nós vamos subir mais um grau. Aí os estudos, o grau de dificuldade vai aumentar demais. O que é fôlego de vida, como buscar a unção do Espírito Santo. Aí os estudos é para aqueles que já conseguiram passar 24 horas com Deus. Ou às vezes tem um lapso, né? A mente fica lá em branco, depois acorda vigiando e orando. Eu tenho esse problema. Muito no transcorrer do dia, inúmeras vezes, eu perco o fio da meada. Entendeu? Sempre naquela luta de se desviar do mal em oração e tudo bem até aí, mas eu tenho muitos lapsos, né? E tenho também uma quantidade de pecados, tá? Que não são poucos, já adianto desde já, confesso desde já. Então, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque ele está falando que em um determinado grau de espiritualidade as pessoas vão pedir somente as coisas que são do Espírito. E quando isso acontece, o que acontece? Acontece o que Jesus falou. Lembra? Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí te procurando. Jesus disse assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, quando você pede algo espiritual, lógico que é a vontade de Deus. Que você cresça em espírito em verdade, que você receba mais dons do Espírito, né? Que você peça pela saúde de uma pessoa que está internada, entendeu? Pedidos espirituais. Lógico que vai haver concordância com a vontade de Deus. Ah, Senhor, eu estou vendo aqui o negócio está difícil pro meu lado. O vizinho lá com um carrão zero, uma nave maravilhosa, e o meu aqui já semana retrasada deu um probleminha e parece que ele não está muito bem. Está bem velhinho e tal. E o senhor podendo, né? Me dê meios, venha prover com todo esse meu trabalho, essa minha luta. Não é um carro zero não, mas é um carro um pouquinho mais novo. São orações que parece que Deus não conhece as nossas necessidades, né? É o tipo de oração, irmão, que ao meu ver eu vejo que não tem necessidade nenhuma de fazer. Porque Deus conhece as nossas, todas as nossas, mais do que todas as nossas necessidades. E Ele sabe quais vão ser atendidas e quais não devem ser atendidas por bem da nossa saúde espiritual para com Ele, né? Vamos lá então, verso 7. Se permanecerdes em mim, ó, vou ler de novo o 7 por causa do 8, para entender melhor o verso 8. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedidos espirituais vão de encontro com a vontade de Deus para a nossa vida. E assim acontece o que está no verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus, aleluia, ao nome do Senhor nosso Deus, por isso, eternamente amém. Se você não falar amém aí, você vai cair da cadeira, hein? Presta atenção. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E agora ele mostra como permanecer no amor maravilhoso do Senhor nosso Deus. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço.
Ou seja, a chave da união do corpo em Cristo é a guarda dos mandamentos, onde ele é o cabeça, a aprimorar e aperfeiçoar nossos dons. E buscando guardar a lei de Deus, o caráter é aperfeiçoado. Por quê? Porque a lei de Deus não é o caráter de Deus, mas a lei de Deus é um reflexo da perfeição do caráter de Deus. Porque na realidade, Deus é supremo e está acima de todas as coisas. Deus tem um caráter mais do que perfeito. Ele está acima da santificação, acima da pureza, acima da santidade, enfim, e vai embora. Tá certo? Tudo bem? E daí nós temos outros versos. Quando você colocar lá em Filipenses 4, verso 13, o que você vai ler lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ótimo. Agora vai lá em Romanos 2. Olha o tremendo texto de Romanos 12, do 17 ao 24. Olha lá, vamos ler só do 17 até o 24, tá bom? Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Verso 20. Instrutor de ignorantes. Mestre, a tradução ideal aqui é doutor, tá? Mas quando mestre, um rabino, é no sentido de ser um doutor da lei, tá? Porque mestre é só um, mestre amado, Senhor Jesus. Doutor de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, e furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos. Quer dizer, rouba, né? Uma estátua ali, uma coisa de idolatria, rouba e leva para casa. Para adorar essa estátua em casa também. Verso 23. Tu que te glorias na lei, tu que te glorias na lei, desonras a Deus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vamos entender, vamos procurar entender o contexto. Paulo está querendo dizer o seguinte: como que era na cultura judaica antes do Messias? Eles iam na lei, observava a grande e ilimitada perfeição de Deus, e assim eles enxergavam a si mesmos como um trapo de imundícia, como diz a palavra de Deus, cobertos de pecados. Então eles iam ao Messias, orar a Deus. E Paulo está dizendo que agora a coisa é diferente. Agora nós vamos diretamente ao Messias, ao seu grande amor. E somos restaurados, transformados, perdoados, amados. Como sempre em toda a trajetória da humanidade, Deus nos amou. E, sem perceber, nós acabamos por natureza, com naturalidade, sem perceber que nós estamos guardando toda a lei de Deus, com amor, com lealdade e fidelidade. Entende? Isso fica mais claro quando ele comenta uma dessas atribuições da lei, que é aqui a partir do verso 25. Tá ok? Olha o que ele diz. Porque a circuncisão, o que é a circuncisão? Cortar o prepúcio do pênis ali das crianças, tá? Dos meninos que nasciam. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão.
E quem era incircunciso? Os gentios. Agora olha o 26. Se, pois, a incircuncisão observa se a incircuncisão, ou seja, um gentio, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão por parte de Deus? Com certeza. Com certeza que pela parte de Deus é uma circuncisão, a de coração, que Moisés já pedia para o povo lá nas Escrituras Sagradas, lá no Êxodo. Paulo está fazendo os judeus se lembrarem disso aqui. Olha o verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Por quê? Porque o Paulo acabou de falar lá no verso 25, você já esqueceu? O cara é circunciso, mas leva a vida de incircuncisão com relação aos pecados praticados. Olha lá, verso 27. Se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, se aquele que é incircunciso, ou seja, gentil, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, aquele que é circunciso transgride a lei. E o incircunciso, que é o gentil, cumpre a lei, obedece os 10 mandamentos. Verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou seja, na carne, na circuncisão, né? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Entendeu? Então, não precisa circuncidar o gentio, não precisa mais circuncidar nem mesmo o judeu, ninguém mais. Agora a circuncisão só é galgada com amor e adoração a Cristo, o Messias. Lembra que Jesus falou? João 14, verso 6. Jesus disse, 2 pontos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Só Jesus Cristo é mediador. Não se consegue chegar diretamente ao Pai. Entende? Ele é o caminho. Você lembra, né? O caminho era a primeira entrada do santuário, onde tinha ali o holocausto, logo depois a pia de purificação, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés em ritual de purificação para poder começar os trabalhos sacerdotais ou sumos sacerdotais no santuário terrestre. Tudo bem? A segunda entrada era o santo. E o véu que separava o santo do santíssimo, não é? Ou o santo dos santos, ali onde ficava a arca, não é? Com as 2 tábuas do testemunho, um recipiente ali guardando o maná e a vara resplandecente de Arão, não é? Então, a primeira entrada era caminho, a segunda entrada, verdade, e a terceira e última passagem, que era o véu, que entrava somente uma vez por ano e somente o sumo sacerdote, porque ele representava Cristo, nos perdoando dos pecados. Tá ok? Ali, onde existe a arca, que ali era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, que é a primeira entrada do caminho, a segunda no Santo, verdade, e a terceira no Santíssimo, vida, ou seja, vida eterna. O que é o caminho hoje? As Sagradas Escrituras. A verdade, a pessoa do Senhor Jesus, em sua missão por nós. Não é? Ele é a verdade. Consequência de buscar esses caminhos, vida eterna. Não é? O caminho geralmente é simbolizado aí antes do Messias vir morrer por nós, não é?
caminho lado a lado com Deus, perseverando na palavra de Deus. O caminho. A verdade é a comunhão com a palavra, não é? E quem é a palavra de Deus? A pessoa do Senhor Jesus, revelada pelo Espírito Santo, que está lá em 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Que a profecia jamais foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Tá certo? Tudo bem? E para encerrar, eu queria que você desse uma olhada em Romanos 12. Esse verso é 12 palião, que é muito, muito, muito profundo. Lá em Romanos 12, mas a gente não vai mexer tanto com ele não. É mais naquele próximo estágio que nós vamos voltar nesse verso. Olha lá, vamos ler o verso 2 e depois o 1, tá? Que aumenta o entendimento. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século. Aliás, é difícil alguém que olha esse mundo e consiga se conformar com esse mundo, né? Mas também você não vai ficar estressado, estragar sua saúde, estragar sua vida por causa dele. Você vai pregar a palavra de Deus. Tá certo? Filho de Deus, ele é agente transformador do meio ambiente que vive. O homem não é produto do meio. O homem é produto do meio quando ele está sem Deus. Aí o meio consegue piorar ele cada vez mais. Porém, uma pessoa com Deus, ele é um agente, um filho de Deus, transformador do meio em que vive para melhor, tá? Por isso, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo. E daí você leva essa renovação, leva essa palavra de Deus a outros também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus faz bem para nós. Entendeu? E agora o verso 1. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, abandonando aquelas coisas que você acha maravilhosa, que gosta tanto. No meu caso, por exemplo, é o abençoado sorvete de massa. Eu como aquilo de quilo, gente. 2, 4, 6, 8 litros para começar a brincadeira. Vou morrer. Eu já tenho problema de circulação, né? Mas agora, graças a Deus, está sumindo cada vez mais por causa da alimentação pura, né? Por causa desses males de saúde, eu tive que ir pro veganismo, né? Vegetariano, sem nada de origem animal. Tomando uma citoneurin 5.000 por semana durante 90 dias. E para um mês. Depois mais 90 dias. E para um mês, 30 dias. E assim vai. E assim eu estou muito bem de saúde. Meus males de saúde cada vez sumindo cada vez mais. E mais rapidamente. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 38. Capítulo 10, verso 30, né? 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer no comais, quer no bebais, façais todas as coisas para a honra e glória do nome de Deus. É maravilhoso ser um pãozinho de sal torradinho nos seus tex com queijo. Gostoso? Pela madrugada. Gostoso é apelido. Só que se eu fizer um negócio desse aí, rapaz, eu já tô mais pra lá do que pra cá. Aí acaba de dar um empurrão e cai logo na sepultura. É real. Por quê? Porque o queijo é destruidor do organismo humano. Quem falou isso? Ellen White. Em uma época que não existia higiene nem para dar luz a um bebê. O médico tinha acabado de atender um bandido lá que levou um tiro e tal, né? Aquele bang lascado. E com a mão tudo cheio de sangue do bandido, já ia mexer lá na criança, e tirava e cortava o umbigo, já nascia a criança. E aquele montoeira de gente para atender, não dá tempo de lavar a mão, não dá tempo de nada. E não tem nenhuma luvinha na mão, é mão seca mesmo, aquele dedão cabeçudo também, tá sujo, aquela unha que só vendo, de tanto mascar fumo.
e não sei o que, todo mundo mascava fumo naquela época, né? Achava que fazia bem pro pulmão. Ô, vamos comer fumo então. Olha só, rapaz, que maluqueza é essa? E por essas e outras, ela foi chamada de bruxa, de feiticeira, de um monte de coisa. Feiticeira. Por quê? Porque ela fez 2 hospitais na época, os adventistas tinham 2 grandes hospitais na época, e eles estabilizavam o mal de Alzheimer. Estabilizava ali no comecinho do mal de Alzheimer e tal, e o mal de Alzheimer não conseguia avançar. E a pessoa vivia ali feliz e realizada por muitos e longos anos, que era impossível uma pessoa portadora de mal de Alzheimer ainda conseguir resistir àquela quantidade de ano vivo. Só por meio da alimentação pura. Aí começaram. Ah, rapaz, você acha que um chuchu vai manter vivo um mal de Alzheimer? E começaram, por causa da ignorância da época, feiticeira, bruxa e vai para aí afora. Só que é aquela história, né? O que aconteceu? Não todos, mas alguns que chamavam ela dessa forma, lá um belo dia adoeceram. Aí adivinha quem foi chamado para dar conta do negócio? Ellen White. Foi lá, abraçou a pessoa. O que está acontecendo, meu irmão? Qual é o seu cardápio diário? O que o irmão costuma comer toda semana? Vai se lembrando e passando para mim que eu estou anotando no papel. Aí, baseado nisso, ela mudava, ela fazia a combinação de alimentos e mudava o cardápio da pessoa. Vamos orar por você, tá? Vou pedir para a igreja orar e jejuar por você. E o Senhor Jesus é a nossa cura. Ah, passava 2 semanas, a mulher só de cama, capenga ali, entendeu? Passava 2 semanas, um mês, pessoa curada. Às vezes um pouco mais, 3 meses, 4 meses, mas independente do tempo a pessoa se curava. E se tornava amigo dela. E ela aproveitava a amizade. E vamos conversar um pouquinho da Bíblia e tal, não sei o quê. E já viu como é que ia acontecer o negócio, né? A pessoa se tornava um adventista do sétimo dia. Parar com essa bobeira, né, irmão? Adventista do sétimo dia, Adventista da promessa, pentecostal, Ministério Belém, Madureira. Vamos procurar viver a verdade com amor e paixão no coração. É isso que salva. É a palavra de Deus limpando nosso coração, é a palavra nos preparando cada vez mais intensamente em amor e adoração com Cristo e servindo o nosso próximo em amor. Não esse amor devasso, podre, imundo do mundão, né? Mas o amor ágape, puro, santo, verdadeiro, querendo 10 vezes mais para a pessoa em Cristo Jesus do que para nós mesmos. Essa é a abnegação, o altruísmo, né? Você querer mais bem para as pessoas do que para si mesmo. Isso é altruísmo. Isso é difícil de conseguir. Quer dizer, difícil porque a gente olha essa miséria que é eu e você, né? Se olhar para Deus constantemente, torna-se fácil. Tá ok? Então, meu desejo, a minha oração para você, tá? Tá lá no 1 Coríntios. Olha lá. Vamos ver se eu não errei. Eu viro e mexe o erro também. 1 Coríntios 10, 31. Onde está isso? Está aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória do nome de Deus. Aqui está só para a glória de Deus, né? Então foi esse pedacinho que eu errei. Então eu falei honra e glória no nome de Deus, né? Bonito, bonito demais a palavra, né? Vamos viver então. Vamos viver. Se é bonito, viva. Não adianta achar bonito e fazer tudo ao contrário. Tá certo? Eu queria deixar para você aqui. Verso 11. O verso 11 não. Capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O pessoal fala, nossa, Paulo orgulhosão, né? Não entendeu nada, não entendeu nada. Paulo não está falando para imitar Paulo, não. Você não entendeu nada no Espírito. Usa o escudo da fé, jejum, palavra e oração para entender esse verso. Eu fiquei mais de um ano para entender isso aqui também. Isso aqui me perturbava a cabeça. Não conseguia entender isso aqui. Pô, porque imitar um homem para depois a Cristo, a edificação direto com Cristo é muito maior. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está querendo dizer o seguinte: olhar a Cristo
na imensa perfeição e sem pecado, é difícil imitá-lo. E desanimador, né? Então não começa com algo muito grandioso. Olha, eu como um trapo de imundície e pecador como você. E tenta fazer o que eu estou fazendo com você, pregando a palavra. É isso que Paulo está falando. Esmiuçando o verso, né? Aí quando você estiver imitando a mim, você vai crescer muito mais na fé do que eu consegui crescer. É uma possibilidade, depende da intensidade com que você vai buscar a Cristo. E com certeza você vai galgar o que eu um dia estou querendo galgar e conseguir, que é a unção do Espírito Santo. Simples assim. Tá certo? Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Estamos juntos, orando por vocês. Orem por nós aqui também. Somos carentes das vossas orações. E por isso, não existe ser humano que não precisa de uma oração. Por melhor que ele esteja com Cristo, por melhor que ele esteja no plano espiritual. Vivamos juntos, com o Senhor e para o Senhor. Aquele abraço. E se Ele permitir, até o nosso próximo encontro. Amém.